Porque para quem não tem, é muito difícil entender. As pessoas fazem chacota, dá Acha que é risada, exagero. acha que é exagero, fala que é frescura. Não, isso é frescura. E acha que, não sei, acha que a pessoa está inventando ou está verdade. fazendo um show. E pra gente que, por exemplo, eu nunca tive uma fobia. Então, para quem nunca teve, mas aí a gente começa a entender esse lado por dentro, como é que funciona lá dentro da cabeça da pessoa, aí você fala, se eu me sentisse desse jeito, a minha reação talvez fosse até pior do que essa. Eu entendo bem, bem sobre isso daí. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em controlar essas emoções? Às vezes até emoções que não são tão fortes assim, a gente tem dificuldade de reclamar, De controlar. de controlar. E a dificuldade de controlar as emoções, se você vê, ela não é tão... Ela muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, emoções que ainda sem ser fóbicas. A gente vê claramente que tem pessoas que são totalmente descontroladas com uma gota de emoção e pessoas que são muito serenas, falam, tipo, o mundo tá acabando e a pessoa, tá. E a pessoa tá no controle da situação. Sei lá, tem alguém xingando, não sei o que, você isso e você não sei o que, e a pessoa tá lá. A pessoa não se descontrola, tá ali. Serena. Então, assim, não é necessariamente um padrão generalizado, que todo mundo não controla as emoções. E uma das formas que isso daqui evoluiu, que esses estudos evoluíram, foi entender como que essas pessoas fazem isso. Uma das formas, tem várias formas. Uma das formas é isso, a gente entra dentro da cabeça dessas pessoas, mas e essa galera que naturalmente parece que tem um controle melhor sobre as emoções e tudo. Então, estudando esses padrões, a gente começa a, por exemplo, usar modelagem para aprender. Caramba, então essa pessoa, ela criou dentro da cabeça dela estratégias para ser mais controlada emocionalmente. E nem é dizer que a pessoa é fria. Às vezes, essa mesma pessoa que é serena e tudo, quando é para se divertir, nossa, e pula, e grita, e chora de tanto rir. Então não é dizer que a pessoa é fria e tal. Não, é porque a pessoa realmente está no controle. Quando ela vê que, sei lá, a pessoa está fazendo alguma coisa para irritar, para brigar com ela, tentando provocar e a pessoa não cai. E quando é para ela se divertir, ela se diverte e ri, e brinca, e dá risada, dá gargalhada alto. Se entrega. Então você vê que é uma pessoa que ela realmente está no controle das emoções dela. E não é entregue ou sendo dirigido pelas emoções. Tá. E você perguntou sobre a dificuldade, né, de controlar. Tem uma história que vai ilustrar isso bem, que é o paciente H. É porque na literatura eles não colocam o nome da pessoa, mas acabou que ficou muito famoso esse paciente H. É porque ele tinha aquela condição que a pessoa perde a memória de curto prazo, que daqui a pouco a pessoa fala, meu nome é fulano de tal, igual naquele filme... Procurando Nemo. Me desculpe, é que eu sofro de perda de memória recente. Isso, igualzinho, eu tava lembrando de outro filme, mas igualzinho a Dolly. Dolly. Eu lembrei daquele outro filme do Adam Sandler, que ele se apaixona por uma mulher. Aí quando ela sofre um acidente, né? Quando ela dorme, todo dia ela esquece. No dela ainda ela lembra o dia inteiro, e aí quando dorme esquece. A Dolly não, passa minutos, ela já esqueceu. O paciente H, ele é mais parecido com a Dolly. Ele era literalmente desse jeito. Você estava conversando com ele, se desse um lapso de tempo razoável, daqui a pouco ele já esquecia tudo. Você se apresentava, daqui a pouco ele ia falar, como é que é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Igualzinho, literalmente igualzinho o filme. E eles fizeram um estudo assim, enorme em cima dele, assim... não tem como abrir a cabeça e ver o que está acontecendo. Sim. Então, esses tipos de estudo analisam o quê? O comportamento. E aí o médico, por exemplo, sempre a esposa dele levava ele e o médico fazia uma série de perguntas, testes para ver se ele lembrar de alguma coisa e tal.
Só que para os médicos já começou a ser frustrante, os pesquisadores, porque eles já chegavam no consultório se apresentando toda vez. Só que era o mesmo atendente toda vez. Então, assim, tipo assim, oi, meu fulano... É porque ele sempre foi uma pessoa muito expansiva, já chegava, conversava com as pessoas, e isso ele não perdeu. Ele tem a memória de antes dele começar a ter essa condição. E aí antes, até esse evento que ele ficou doente e teve essa condição, ele lembra de tudo, do passado dele. E ele continua sendo aquela mesma pessoa, só que não grava... Mas a memória recente ele não... Exatamente, ele não tem memórias novas. Mas a pessoa que ele era até adquirir essa condição, ele continua sendo. Então ele é uma pessoa muito expansiva, já chega cumprimentando as pessoas. Oi, meu nome é fulano de tal... E aí ele chegava para o mesmo médico, o mesmo pesquisador toda vez. Oi, meu nome é fulano de tal. Aí o pesquisador já olhava para as perguntas assim. Cara, se ele não está reconhecendo nem quem eu sou, quem dirá essas perguntas aqui? E aí isso forçou eles a serem criativos. Cara, a gente tem que testar. E eles começaram a testar várias coisas. A mulher dele ajudou muito, porque ela relatava o que acontecia em casa. Ele era um empresário muito ativo, tinha várias empresas e era uma pessoa muito ativa e de repente teve que passar a ficar só em casa. E aí ela usou uma estratégia assim que para conseguir manter ele em casa e ao mesmo tempo ser uma coisa, pelo menos no mínimo, agradável para ele adorava assistir aquelas tipo Discovery Channel, History Channel, que fica passando aquelas coisas. E ele adorava, então ele ficava o dia inteiro assistindo aquilo. E quando repetia, para ele era novo. Para ele era novo, nunca passou. Então ele assistia todo dia ele assistia lá o Discovery Channel e ficava empolgado toda vez com os temas e os assuntos. E ela podia ir cuidar da casa, da família, ver os assuntos dela. E ele ficava o dia inteiro no sofá, vendo Discovery Channel. E aí entra a questão da emoção aqui. Por algum motivo, alguma coisa ali na rotina dele disparava, sei lá, ansiedade. Aí ele tinha o hábito de comer quando ficava ansioso. Aí comia, voltava para assistir, esquecia que tinha comido. Comia de novo. Comia. Caramba! Aí comia de novo. Ia lá, pegava um biscoito, comia, aí voltava, esquecia que tinha comido, estava ansioso ainda, comia mais. Meu Deus. E ficava num ciclo infinito. Aí ele começou a engordar muito, e sedentário, só assistindo televisão. Aí os médicos, não, tem que levar ele para fazer uma caminhada e tudo. Qualquer dia eu conto melhor essa parte da caminhada, porque ele tem uma parte, vou dar um spoiler, tem uma parte muito interessante que ele, de tanto fazer a caminhada, ele não lembrava que fazia caminhada. Ele morava numa casa nova, então se ele saísse sozinho, ele não ia saber voltar, porque a casa era nova, o endereço era novo, não era a mesma casa que ele estava acostumado, então era perigoso ele sair de casa sozinho. E aí a esposa dele falou que um dia ele saiu, de tanto ela levar ele para caminhar, ele saiu sozinho, foi caminhar, deu a volta no quarteirão e voltou e entrou na mesma casa. Aí, um dia ela relatou isso para os pesquisadores e eles ficaram sem entender como era possível ele voltar para a mesma casa sem lembrar. E eles desconfiaram, não, ele está lembrando. E aí um dia o pesquisador foi junto com ele fazer essa caminhada e foi perguntando, tipo assim, estava chegando na primeira esquina que ele ia virar. Ele falou, daqui a gente vai para onde? Aí ele, não sei. E eles continuavam andando. Só que quando chegava na esquina ele virava certo. Mas quando o pesquisador perguntava onde tinha que virar, ele não sabia responder. Caramba. Tava faltando algumas casas aí para chegar na dele. O pesquisador, onde que é a sua casa? Ele falou, não sei. Mas quando chegava em frente, ele entrava. Caramba, que coisa. Que Depois curioso. eu vou contar mais sobre essa história, porque vai ser mais interessante para outros podcasts. Para hoje, o que tem de mais interessante para essa sua pergunta, por que algumas emoções a gente não controla ou é tão difícil de controlar? A filha deles ia visitar lá. E aí ela passava pela sala, cumprimentava o pai, conversava um pouco com ele, ficava ali com ele e tudo. E depois ia para a cozinha e ficava lá com a mãe, conversando. E o pai assistindo o Discovery Channel. E ela ficava lá, conversando com a mãe e tal. Depois ela vinha, passava pela sala, só dava tchau, tchau pai, e ia embora. Aí ele ficava puto de raiva. Por quê? Ele não lembrava que ela tinha parado um pouco lá e conversado com ele.
Aí ele ficava muito chateado, tipo, magoado pra caramba, porque, caramba, só... Nem falou comigo, já né, tá indo embora. Só fala tchau e vai embora. Aí ele ficava com raiva, ficava pistola mesmo. E aí ele, puto de raiva, e daqui a pouco esquecia que ela até tinha ido lá. Esquecia que a filha tinha ido lá, que não tinha parado pra conversar com ele, mas a raiva não passava. Olha que louco. Ele só não sabia explicar o porquê que ele tava com raiva. Que ele não lembrava. Ele não lembrava nem que ela tinha ido lá, nem que nada. E a raiva não passava. Ele continuava com carranca dentro de casa, e mal-humorado, emburrado. E a esposa que percebeu esse padrão, que aconteceu algumas vezes, e aí ela foi percebendo que ele ficava chateado e não passava, e começava a fazer coisas de quem tá emburrado, com cara amarrada. E aí, olha que coisa louca. O motivo lógico dele estar chateado, magoado, com raiva, não tava mais lá. Literalmente não tava, assim. Não é aquela coisa que a gente tá conversando com alguém e fala, não, esquece isso. E a pessoa fica... e a pessoa tá com raiva e a gente, não, moço, esquece isso. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. E a pessoa fica lá, nossa, filha de uma... E ele não tinha nenhum motivo lógico, nada. E a emoção não passava. E assim, tem várias teorias, mas não existe uma resposta completa para isso. É que uma parte é fácil entender porque a emoção ela não acontece só na mente, ela acontece no corpo também. Nos nossos hormônios, é uma enxurrada de neurotransmissores que está não só na cabeça, mas percorrendo o corpo todo, inclusive na cabeça mesmo. A lógica da raiva não está lá mais, mas os neurotransmissores, a química da raiva está presente, está circulando no sangue. E aí a pessoa fica aqui, puta da vida, sem saber por quê. Às vezes acontece com a gente também, a gente, sei lá, do nada bate uma tristeza. Sim. Aí você tenta racionalizar, nossa, nem sei por que eu tô tão triste. Né? E às vezes foi alguma coisa que aconteceu, disparou uma memória, daqui a pouco você nem tá mais consciente daquilo, mas ficou aquela sensação, caraca, que... Então é porque é algo que não dá pra controlar mesmo. A emoção é uma coisa que... Pois a gente tenta controlar desse jeito, né? Com a lógica. Você tá tentando convencer uma pessoa que tá chateado com alguém, tá muito magoada, a pessoa então tá nervosa, e você, não, calma. O que a gente usa? A lógica. Sim. Os argumentos lógicos, não, olha só, pensa bem, olha só, não é bem assim e tal. E parece que quanto mais você fala, mais a pessoa fica... É verdade. mais a pessoa fica com raiva. É igual quando você tá chorando, né? Você começa a chorar e se alguém chega e fala, o que você tem? Aí você dispara. Por quê? O que você tem? Quando você pergunta para a pessoa o que você tem, ela se conecta ainda mais, não com a lógica, mas com o que ela está sentindo. Com a emoção. Com a emoção. Tanto é que se a pessoa está chorando e se ela se conecta um pouco mais com falar, com tentar argumentar, ela vai tender a talvez chorar um pouco menos. Mas se você ficar perguntando o que é, o que você está sentindo, como é que isso faz você se sentir, repórter faz muito não chora, isso. Não tem aqueles programas que faz o povo chorar, você vai reformar a minha casa e tal. É porque eles não mostram, eles cortam as perguntas do repórter, né? Mas eles são treinados para perguntar, nesse contexto, né? Não todo repórter, né? Mas não vamos generalizar. Mas eles são treinados para fazer essas perguntas que conectam com os sentimentos da pessoa. E quando a pessoa conecta com o sentimento, aí as lágrimas vêm.